mais para a frente de Freud. Tá. Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje vou-vos trazer mais um vídeo sobre leituras que toda a gente devia dar uma oportunidade, pelo menos uma vez na vida. Hoje vou-vos falar do livro incrível do Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. Jostein Gaarder é um escritor norueguês, ele é também professor de filosofia. E antes do Mundo de Sofia ele já tinha escrito outros livros, eu acho que sempre na onda da filosofia e embora eu acho que sejam livros assim um bocadinho mais teóricos e mais pesados, eu acho que toda a gente já deve ter ouvido falar do Mundo de Sofia. Eu acho que foi um livro que marcou uma geração. Isto é um livro escrito e lançado para aí na década 90, inícios da década 90. E é um livro que eu acho que marcou uma geração. Toda a gente ouviu falar do Mundo de Sofia. Eu li-o quando saiu, não, mas eu li-o quando era adolescente ainda. E agora li-o passados todos estes anos. E é incrível como é uma leitura que se adapta a qualquer fase da vida de uma pessoa. O que é que fala o Mundo de Sofia? O Mundo de Sofia fala de uma adolescente, que é a Sofia, que está poucos meses ou semanas de fazer 15 anos, que supostamente não é a idade em que deixamos um pouco a adolescência e já começamos a ir mais para uma idade adulta. É uma adolescente norueguesa que começa a receber umas cartas um bocado esquisitas. O que é que dizem essas cartas? Perguntas assim um pouco existenciais, que é de onde veio o mundo, quem és tu, coisas assim perguntas muito existenciais, em que ela fica, claro, ela como adolescente e em fase terminada da adolescência, ela fica constantemente a pensar realmente quem eu sou, de onde veio o mundo, ou de onde veio o universo, tudo isso, e ela então começa a receber estas cartas, estas perguntas, e depois, mais para a frente, ela começa a receber então diria assim, umas aulas de filosofia, mas não é só filosofia. Isto é um livro muito mais filosofia, isto é um livro quase de conhecimento geral, de história também geral. É ótimo para quem quer ter uma ideia, assim, um apanhado da evolução da história, do pensamento filosófico, da história em geral. É incrível. Não é uma leitura pesada, eu não acho, mesmo quando lá está, as cartas da Sofia começam a chegar com páginas e páginas de explicações sobre Platão, sobre Sócrates, sobre Descartes, sobre tudo isso. Não é um livro pesado, para quem gosta de saber coisas novas, acho que é ótimo, por isso que eu acho que é um livro tão intemporal, ensina-nos sempre qualquer coisa e acho que está tão bem escrito. Claro que tem assim umas coisas, vê-se que é um livro para adolescentes, porque nota-se que há assim umas coisas assim um bocado parvas para nós que agora já somos adultos, não é? Até a personalidade da Sofia às vezes é assim um bocado frustrante para nós. No entanto, acho que é um livro espetacular, está muito bem escrito e acho que toda a gente devia dar uma hipótese. Mesmo se já o leram na adolescência, não tira de o lerem outra vez. É um livro incrível. É um livro incrível e fala então de Platão, fala de Sócrates, fala de... mais para a frente fala de Freud, fala de Sartre, fala também um pouco da evolução do universo, da evolução do pensamento, da evolução do próprio ser humano, o foco de cada questão em várias fases da vida, onde é que está, ou seja, em Platão focavam-se mais de onde é que vinha o ser humano, depois focavam-se mais de qual é o propósito do ser humano neste planeta. Hoje em dia continua-se a focar muito nisso. E acho que é ótimo para quem quer ter assim um conhecimento mais geral das coisas. Não deixem de ler O Mundo de Sofia, porque apesar de lá estar de ser um livro para adolescentes, não é um livro que necessariamente só adolescentes possam ler. E claro, depois aqui a história da Sofia também tem assim uma reviravolta, não é? À medida que ele está a dar as aulas, eles vão notando que aquilo não são só aulas filosóficas. Aquilo conta também um pouco o propósito da Sofia e do professor dela em toda a história. No fundo, e até o final, eu acho que nos levam muito a uma conclusão nossa
depois do fim do nosso curso de filosofia, eu diria. É muito interessante como eu li na adolescência e não apanhei coisas que apanhei agora e vice-versa. E é incrível como o nosso pensamento muda e a nossa maturidade muda e então a nossa interpretação também vai mudando. Eu lembro que o final, aqui, quando eu era adolescente, eu achei assim um bocado estúpido ou um bocado perdido até, do nada. No entanto, eu agora penso, não, nós se calhar temos de fazer o nosso próprio final de acordo com as coisas que fomos aprendendo aqui no curso de filosofia da Sofia, que não é só da Sofia, também é nosso, não é? Porque estamos a ler. E é muito bom. Depois a Sofia também vai encontrando assim objetos um bocadinho estranhos, objetos que não são dela, objetos e cartas que não estão destinados a ela, que estão destinados a uma outra menina norueguesa da mesma idade que ela, que faz no mesmo dia de que ela aniversário, e ela não entende porque é que aquilo lhe está a chegar a ela, então coisas mais estranhas começam a acontecer. E, no fundo, o desenrolar do curso de filosofia da Sofia é o desenrolar da própria história da Sofia, de nós sabermos quem é a Sofia, quem é este professor de filosofia e qual é que é o propósito deles no mundo, entre aspas. Não quero também contar muito mais, que acho que é muito giro quando não se sabe nada do livro e se vai ler. Por isso, eu recomendo Mundo Sofia. É um livro, como eu disse, nada pesado, para quem quer ter assim uma ideia geral de, não só filosofia, como eu disse, é quase a história do ser humano. Recomendo vivamente, não deixem de ler só porque fala filosofia. Aqui vocês começam a aprender o porquê da filosofia ser tão importante ou minimamente importante para o desenvolvimento da nossa personalidade e do nosso raciocínio como seres humanos. Eu não posso deixar de recomendar este livro. E é isso. Se gostaram, deixem o vosso like. Se tiverem mais dicas de livros, também podem deixar aí. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!